Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Seja bem-vindo a mais uma meditação. Fique à vontade e espero que você fique até o final, pois hoje nós vamos meditar em algo muito importante. Eu creio que é algo essencial, né, e vital para o período que nós estamos vivendo. Jesus sempre foi muito simples em suas explicações, né? A clareza que Jesus tinha naquilo que ele tinha para passar para nós, naquilo que ele foi aqui, é muito claro, é muito límpido aquilo que ele deixou para nós, né? A verdade. Então você lendo ali, né, sem nenhuma influência religiosa, sem pender para um lado ou para o outro, apenas tentando entender o que Jesus queria dizer com o que ele estava escrevendo ali e qual a missão ele tinha que cumprir, né? E o evangelho ele encaixa como uma luva. E Jesus, um dia disse: aquele que quiser vir após mim, ou seja, aquele que quiser ser um discípulo meu, aquele que quiser ser um seguidor meu, ele tem que tomar 3 atitudes, ele tem que dar 3 passos. Primeiro, negar a si mesmo. Você precisa reconhecer que o caminho que você está trilhando não levará você à eternidade, não levará você ao propósito inicial. Nós fomos criados com um propósito, sermos eternos. E essa eternidade só é possível na verdade. Essa eternidade só é possível cumprindo o propósito pelo qual fomos criados. Então, se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, primeiro precisa negar o velho homem. Precisa negar o seu ego, a sua razão. Esse é o mal do homem. Deus disse para ele: não coma desta árvore, das outras você pode comer. E ele foi comer justamente daquela árvore. Você pode fazer tudo isso aqui, só não faça isso. E ele foi fazer justamente isso. Você pode fazer tudo na minha presença, só não saia da minha presença. E foi isso que Adão fez, é isso que nós fazemos. Então herdamos de Adão a queda. Todo ser humano já nasce com essa tendência, né, de fábrica a pecar, a negar a Deus e não a si mesmo, que é o inverso, né? Então é por isso que você precisa negar o que você pensa que você sabe, o que você pensa que você é, a sua concepção de mundo, da igreja, das pessoas, do evangelho, de tudo. Você precisa nascer de novo. Isso é nascer de novo. Existe um provérbio chinês que diz: para você experimentar do meu chá, primeiro você precisa esvaziar a sua xícara. É exatamente isso. Negar a si mesmo é se esvaziar. É crucificar o velho homem. É deixar as velhas práticas. É aceitar que você está errado. Lembra das nossas meditações sobre consciência? É ter essa consciência. Eu estou errado. Eu sou um pecador. Eu preciso de salvação. Isso é negar a si mesmo. E muitos entendem errado isso, né? A religião usa bem isso. A religião usa isso para anular a identidade das pessoas e fazer robôs. Se Deus quisesse robôs, ele tinha feito robôs. Se Deus quisesse que todos fossem iguais, metódicos, automáticos, ele tinha feito. Mas não. Deus respeita a nossa individualidade, ele nos fez assim. Somos únicos. Então a salvação ela é individual. A intimidade com Deus, o relacionamento com Deus, ele é individual. E é lógico que isso reflete nos nossos outros relacionamentos. No relacionamento com a gente mesmo, no relacionamento com o nosso próximo, com a criação e por aí vai. Isso vai interferir na nossa personalidade, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, em quem somos, em quem nós somos. Né? Como o nosso corpo físico. O nosso corpo é o retrato daquilo que nós comemos. O nosso espírito, a nossa mente, é o retrato daquilo que nós pensamos e daquilo que nós acreditamos. Por isso é necessário negar a si mesmo. Tirar a nossa razão, tirar a nossa vontade e colocar a razão perfeita, a vontade perfeita. Isso é negar. Negar a si mesmo. Abrir mão, né, da sua razão, da sua vontade, da sua verdade.
Todos nós temos a nossa verdade, a nossa versão, a nossa razão. É abrir mão disso, é se esvaziar. Isso é muito interessante porque Jesus se esvaziou da glória dele. Agora o que ele pede para nós é que nós esvaziemos daquilo que nós temos que não serve. Ele abriu mão de quem ele era e se fez um de nós, se rebaixou. Agora o que ele pede é que nós possamos abrir mão, abramos mão daquilo que somos, caídos, para que possamos voltar à nossa posição inicial. Ele se rebaixou, se humilhou para ser um de nós e para nos salvar, para ser perfeito. Jesus foi perfeito, cumpriu a vontade do Pai, negou a si mesmo, porque ele negou algo bom para se fazer um de nós e para nos salvar. E agora o que ele pede é que nós neguemos aquilo que nós temos de ruim, o velho homem, a natureza humana, o pecado, compreende? Negar a si mesmo, aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser ressuscitar e receber um corpo glorificado como eu recebi, é isso que Jesus está falando. Negue a si mesmo, tome a sua cruz, ou seja, aquilo que eu já tenho falado em meditações passadas, não há como terceirizar a nossa fé. Tome a sua cruz, cada um tem que carregar a sua cruz. O que a cruz representa? Nossas dificuldades, nossos temores, o peso do mundo, o peso da vida, o peso das nossas fraquezas, das nossas limitações. Jesus carregou a cruz dele. E isso é muito mais do que literalmente quando ele pega uma cruz e carrega. Ele carregou o pecado de todos nós. Então nós, individualmente, não podemos transferir isso para outrem. Eu e você precisamos assumir o controle da nossa vida e entregar esse controle nas mãos dele, sem anular a nossa identidade. É isso. Então tomar a cruz é ter o controle da sua vida, não dar esse controle para alguém de fora. Você ter consciência, consciente, obedecer a ele com consciência, com verdade. Entende? Com a entrega total e não só parcial. Assumir o controle da sua vida. Quantas pessoas têm transferido esse controle para outras pessoas? Quantas pessoas têm aberto mão de quem são para ser apenas mais um, tanto no mundo quanto na religião, na sociedade, anulando quem você é. Você é único, você é eterno. É pesado, né? É o que eu falo. As pessoas têm a opção de nos deixarem, mas nós não. Você vai estar sempre com você. Então, se a escolha correta for feita, seguir Jesus, tomar a cruz, negar a si mesmo, esse peso vai se tornando cada vez mais leve. Porque nós vamos deixando o que não é necessário pelo caminho. E a cruz vai ficando mais leve à medida que eu me aproximo da glória, à medida que eu aproximo da verdade, à medida que eu vou negando, anulando e mortificando as minhas vontades carnais, terrenas, passageiras, efêmeras. Compreende? Tome a sua cruz e siga-me. Você precisa seguir os passos dele. E para seguir ele, você tem que ter certeza de que ele está no caminho certo. Ninguém segue alguém que está perdido. Nós seguimos aquele que nós cremos que pode mudar a nossa história. Todos aqueles que têm fé em algo, em alguém, que segue algo ou alguém, têm fé que aquele caminho, que aquela pessoa o levará a um propósito. A questão é, será que esse caminho que você está trilhando te levará à salvação? Te levará à eternidade? Te levará ao propósito inicial? Essa é a questão. É preciso segui-lo. É preciso tê-lo como exemplo maior. Não adianta só falar. Não adianta só dizer. São 3 passos.
Então você precisa negar você, tomar a sua cruz e segui-lo pelo caminho que ele seguiu, seguindo o exemplo dele, sendo uma pessoa cada dia mais parecida com ele, seguindo seus ensinamentos. Que ensinamentos? Amar o próximo, amar a Deus, amar você, o desapego às coisas materiais. A prioridade é o Espírito, a prioridade é o eterno, são os bens eternos e não os materiais. Compreende? Isso é segui-lo. Você conhece a árvore pelos frutos. Então, seguir a Jesus é isso, é ter os seus ensinamentos não só da boca para fora, não só para benefício próprio ou para um benefício terreno, não, ou por mera formalidade, um ritual, uma tradição. Não, é seguir os seus passos, como os discípulos que seguiram Jesus e o que eles receberam no mundo em troca? Perseguição, morte, humilhação. Esse foi o preço que os discípulos pagaram por seguir Jesus. Mas a sua recompensa, a sua coroa de glória estavam esperando eles. E é assim comigo, é assim com você. Individualmente, você deve seguir os passos de Jesus e andar com Ele. Jesus, em um determinado momento, se sentiu sozinho, mas Ele prometeu estar conosco todos os dias das nossas vidas até o fim deste século ou da nossa vida aqui. Então, que você tome essa atitude e tenha isso dentro do seu coração como prioridade. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir os passos de Jesus. Um grande abraço.